Bom dia, eu sou o Lucas, essa daqui é a Sheila, esse daqui é o Preto e essa é a Daphne. Hoje a gente está com um assunto aqui muito interessante, princípio perpétuos. O que foi incluído na reforma efetuada do tempo de Neemias? Olha, eu confesso que essa pergunta me deixou assim um pouquinho encucada. Conta pra gente um pouquinho, Sheila, a história de Neemias, pra gente entender melhor esse assunto. Neemias, gente, ele foi considerado um profeta, um profeta dos menores na Bíblia, porém foi um profeta. Um homem nascido em cativeiro em uma terra que não era dele. Errei essa parte, volta, tá? Neemias, ele foi considerado um profeta dos menores da Bíblia. Em cativeiro, teve uma vida em cativeiro, e chegou um momento da vida dele que ele decidiu o seguinte: eu quero voltar para a terra dos meus pais, para a minha terra, e fazer uma reforma. A reforma que ele foi com o objetivo de fazer foi dos muros da cidade que tinham sido quebrados. Porém, quando ele chegou lá, ele viu que precisavam de várias outras reformas, incluindo, quando Neemias chegou lá, ele reformou o sábado, ele reformou o casamento, os princípios do casamento que já tinham ido por água abaixo, ele restaurou princípios morais do povo da cidade, do povo dele, e ele também restaurou um princípio perpétuo, que foi o dos dízimos e das primícias, que ele diz aqui que nós, como um povo, ele leu os livros da lei lá e ele falou: nós assumimos a responsabilidade de trazer perante o Senhor todos os anos os dízimos e as primícias, o primeiro dos nossos filhos, o primeiro do nosso boi, o primeiro da nossa horta, o primeiro de tudo, e também o nosso dízimo perante o Senhor. Foi um dos princípios que ele restaurou naquela cidade, da família dele, a cidade dele. Interessante que quando se fala em muro, né, antigamente se construía um muro para proteger a cidade, né? Sim. Então era uma proteção. Então é um assunto assim, bem emblemático, né? Porque ele foi lá com o intuito de reformar esses muros, né? E engraçado que a gente pode até fazer uma analogia que a lei de Deus, ela também é uma proteção para cada um de nós. Por mais que às vezes a gente se sente, mas vou ter que largar isso, né? Não pode fazer isso. Mas a lei, ela foi pensada para nós, né? Como seres humanos. Então, ela é uma proteção para cada um de nós. E, falando dos dízimos e das primícias, a palavra de Deus, ela não muda. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela não muda jamais. Então, eram princípios, e são princípios, e serão princípios, serão leis, né? A questão do dízimo e da primícia. Exatamente. Sim, que é algo importante que deve ser seguido, né? Sim. O tempo passa, mas a palavra de Deus permanece, né? E a gente deve cumprir isso daqui, porque é algo muito importante, e isso faz com que nós também venhamos desapegar das coisas, né? E lembrar que Deus me deu, meu Pai me deu, nada é meu, tudo que eu tenho pertence a Cristo. Pertence a Cristo, né? E Ele só pede uma pequena parte do que nós temos, né? Então, é importante isso que Neemias fez, que possamos sempre, né, devolver o dízimo, as primícias, e que possamos fazer isso com amor, né? O que vai falar, na verdade, é a segunda pergunta, né? Sim. Que prática dos fariseus Cristo aprovou? Isso é bom, porque ele aprovou alguma coisa deles. Vale lembrar que eles eram pessoas extremamente mesquinhas, egoístas em tudo, pessoas desonestas em relação à justiça, em relação a tudo. Porém, Jesus falou para ele: vocês não dizem do hortelã, do endro e do cominho. Eles faziam certinho essa parte, isso, pelo menos, Jesus não falou para eles. Por que deram os dízimos do cominho, do endro? Para que fazer isso? Ele não falou, muito pelo contrário. Foi a única aprovação que eles receberam. Foi essa. Né? Ele aprovou algo neles. Sim, e por isso que é um perigo, né? Você faz isso, é aquilo que eu falei, né? A gente faz com amor. Você não pode fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é igual fala, né? Que Deus aprovou, Cristo aprovou essa prática deles, porque eles faziam certo, né? Eles devolviam da primeira parte que eles tinham, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente faz as coisas sem amor, tudo perde o sentido, né? Então, realmente, os fariseus, eles faziam, eles seguiam as leis, estava, sim, tudo certo. Porém, eles não faziam com amor, não é entrega, né, do coração. Então, nós temos que fazer as coisas, mas lembrar que é por amor a Cristo. Se nós estamos fazendo sem amor, então não adianta de nada. E Deus sabe o nosso coração, Ele conhece, né? Então, a gente realmente precisa fazer com amor. A gente tem mais uma pergunta aqui, que seria: por que o princípio do dízimo se aplica também à era do Novo Testamento? Bom,
Acho que a gente até já comentou aqui, né? A Carol mesmo respondeu na primeira pergunta, na letra A. Sim. A palavra de Deus, ela não muda. Ele fala, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele também já mencionou em algumas partes que pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele nunca vai passar. Então, indiferente de ter retomado ou não no Novo Testamento o assunto do dízimo, ele já falou isso uma vez. Por que a gente vai falar, não, mas ele falou só uma vez, então não considera? A gente considera sim, porque o nosso Deus não muda. Então, ainda é válido a lei do dízimo no Novo Testamento. Sim, exatamente. E olha que legal que a nota que ela vem trazendo pra gente aqui. Fala assim, ó. Deus fez uma reserva absoluta de uma parte específica do nosso tempo e de nossos recursos. Ignorar essas reivindicações é roubar a Deus. Muito sério, né? Isso, e ainda continuando. O dízimo deve ser consagrado a Deus. Suas exigências vêm em primeiro lugar. Não cumprimos a vontade divina se lhe consagrarmos o que resta depois de suprirmos todas as nossas necessidades. E vem uma afirmação depois ali. Ele fala assim, ó, ele abençoará e santificará o restante para o nosso próprio uso. Sim. Então, Deus, ele promete isso, né? Ele promete nos abençoar. Então, a gente precisa dar de coração, porque Deus, ele vai nos dar o retorno e a recompensa vai ser muito maior, né? Sim, e é por isso que a gente não deve fazer aquilo, não só no dízimo, na primícia, mas numa oferta, né? Você já fazer esperando algo. Sim. Não, porque você não está dando por amor, porque você entende, porque você aceita Jesus. Não, você está fazendo assim, não, eu vou fazer porque eu sei que eu vou ser abençoado. Não, mas Deus promete, se você faz com amor, você entrega o que é de Cristo, Deus vai estar te abençoando. E se você não fizer isso, o que falou aqui? A gente está fazendo o quê? Roubando. Roubando a Deus, isso é muito sério, né? É péssimo, na verdade. Ninguém quer ser considerado um ladrão ou uma ladra nos dias de hoje. Exatamente. Imagine você ser considerado um ladrão perante o dono de todo o universo, o dono de tudo. É muito pior, gente. Então é um alerta muito grande para nós hoje, esse estudo desse dia. Então que possamos fazer com amor, né? E devolver o que é de Cristo, né? Que não é nosso, nós temos que devolver para o dono, né? Com certeza. Entregar, né, nossa vida, o nosso coração e todos os nossos recursos nas mãos do dono de todo o universo. Sim. É isso mesmo. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus te abençoe também. Que possamos cada dia mais nos entregar a Cristo. E te esperamos para o próximo estudo, viu? Esse Tchau. aí não perca. Tchau, boa noite. Tchau. Gente, boa noite. É sério, eu falei boa noite. Alguém me para.